Conversar agora sobre a participação das mulheres nos conselhos de administração das maiores companhias de capital aberto do Brasil, que aumentou. Segundo o levantamento feito a pedido do jornal Valor Econômico, a presença feminina quase triplicou em 2021 e a Priscila Yasbeck vai trazer para a gente esse levantamento, é isso? Exatamente. Eu olho pra cá, né? Tô certa. Vamos lá. Então, gente, essa pesquisa foi feita pela Com Dinheiro. Vou trazer aqui alguns dos principais dados. Ela mostra que 16% dos assentos em conselhos de administração das empresas que compõem o Ibovespa, que é o principal índice de referência da nossa bolsa hoje, são ocupados por mulheres. Em 2019, a fatia era de 11%, portanto, a gente teve uma leve melhora, e 3 anos antes era de só 7%, 6,9%. Em junho deste ano, dos 713 conselheiros que atuam nas 81 empresas do Ibovespa, só 115 são mulheres. E aí, entre as empresas que têm a maior presença feminina no conselho, são poucas, mas são TIM, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Lojas Americanas, Santander e EDP Brasil. Essas 6 se destacaram por ter pelo menos 1/3, na verdade não a maioria, mas 1/3 do colegiado feminino. E aí o número de diretoras também cresceu, eles mostram além dos conselhos os níveis de diretoria e eles mostram que o número de diretoras então cresceu 148% em 5 anos, passando de 33 entre os 507 diretores no total em 2016 para agora 82 diretoras entre os 674 diretores no total. Então, Thaís, acho que vai falar alguma coisa sobre isso, porque a cara dela já. A gente bateu um papo ali nos bastidores. Aqui quem manda é a Thaís Heredia, inclusive, a diretora aqui do Live CNN. Exato. Só porque eu sou a mais velha. A decana, é nossa decana, tem experiência na cobertura de economia de anos. E como é que você vê esses dados, Thaís, e como que a participação feminina vem aumentando nesse passar dos anos, mas ainda tem muito a se conquistar? Esse caminho pela frente ainda é gigantesco. Para vocês terem uma ideia, o World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial, ele calcula que pode levar até 2 séculos. Estou falando de 200 anos para que haja uma igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho, com todos os aspectos. Ocupação de cargos de liderança, divisão entre os setores e também dos salários. Vou citar algumas coisas. Então, assim, primeiro, Dani, eu queria responder a sua pergunta. Claro que eu fico feliz. Claro que a gente tem que dizer até que enfim, mas não é para comemorar, é para dizer, que nem eu falo para meus filhos quando tiram nota boa na escola, não fez mais que a sua obrigação. Eu acho que o aprendizado dos últimos anos, com relação ao nosso avanço aqui para cargos de liderança, foi entender que a conversa tinha que ser entre nós e eles. As mulheres passaram a formar grupos no mundo todo para trazer o homem para o debate. Porque se é o homem que decide, então ele tem que fazer parte dessa discussão. Quer dizer, não adianta formar um enorme grupo de mulheres, vamos todas discutir como é que a gente pode fazer para criar políticas públicas de incentivo ou explicar para os homens qual é a contribuição que a gente pode dar se eles não participarem do debate. Então, essa é o primeiro aprendizado. Agora, aqui para nós no Brasil, por exemplo, a gente ainda tem uma enorme diferença, não é só de salários. Eu fui reler, eu já tinha visto, eu fui reler uma pesquisa que o IBGE soltou no ano passado. Quanto mais velha a gente vai ficando, a diferença salarial vai aumentando. Ou seja, vou fazer 52, eu já estou naquela faixa etária em que a diferença de salário entre mim e outros homens que fazem a mesma coisa que eu vai aumentando. Claro que eu estou falando de todos os setores e categorias de emprego. E tem um outro dado que também me chamou a atenção, que é do IBGE, que mostra que a maior diferença salarial do Brasil está no Rio Grande do Sul e a menor no Nordeste. Por que isso? Curioso. Sabe por quê? Por quê? Porque no Nordeste os empregos, eles são de mais baixa qualidade. No Sul, em São Paulo também é baixa a diferença. No Rio Grande do Sul é 70%, as mulheres ganham 70% dos homens e aqui em São Paulo 79%. Porque onde há trabalhos mais qualificados, as mulheres, a diferença salarial aumenta. No setor de tecnologia, as mulheres ganham muito menos do que os homens. E já somos muito poucas, né, no setor de tecnologia e os salários nos melhores empregos, nos mais qualificados,
são menores. Agora, Thaís, essa pesquisa que a Priscila traz para a gente mostra a importância da representatividade, né? Por exemplo, se eu só vejo homens brancos no topo, eu não consigo me imaginar naquele espaço, mas quando a gente vai acompanhando aos poucos mulheres nesse tipo de cargo de gestão mesmo, aí a situação muda de figura, a gente começa a se ver representadas e pensa, talvez eu possa participar disso. A representatividade é tudo, porque ela cria referência e ela estimula não só nós, mulheres, vocês jovens, olhar e falar, eu também quero fazer parte disso, eu vou atrás dessa cadeira, né? Então essa representatividade, ela demonstra que há um caminho para chegar lá. Agora, tem essa questão da representatividade, da divisão de gênero, tem a coisa da cor também, da raça, então são homens brancos no comando, né? Imagina a quantidade de héteros, mulheres né? negras que estão em cargo de liderança hoje. A gente tem pouquíssimas referências no mundo todo, mas sim, o resultado dessa pesquisa, que foi feita, acho que como a Muriel disse aqui, a pedido do jornal Valor Econômico, é importante para a gente olhar para frente, Muriel, e dizer, ok, estamos indo, mas não fizeram mais do que obrigação, tem muito mais por fazer ainda. E Prico, claro, você vai complementar e trazer também como que essas mulheres têm chegado nesses cargos de alto nível, né, de diretoria, de comando, e também colocado, olha, você tem que me ouvir sim, eu tenho experiência, eu tenho bagagem, eu posso estar aqui. Então, uma questão interessante que a Thaís e a Muriel estavam falando, que é essa questão de representatividade, que ela tem a ver também com o mercado, é uma exigência do mercado. Então, não é só a representatividade no sentido de ser justo isso acontecer, mas é uma exigência do próprio mercado, dos próprios consumidores que querem se sentir representados dentro dessas empresas. Então, é importante que a gente tenha representatividade, como a Thaís falou, tanto em termos de raça quanto em termos de gênero, para que os consumidores se sintam representados, para que cheguem no consumidor um produto que representa ele. Então isso é importante para a empresa e virou importante, se tornou importante para as empresas num sentido inclusive comercial. Então hoje, Dani, respondendo um pouco também a tua pergunta, as empresas começam a enxergar que é importante ter mulheres nos cargos de liderança por uma questão também, que tem várias N pesquisas que mostram, né, a importância de ter mulheres, o quanto que a mulher, por ter essa desigualdade, ela se esforça mais, inclusive, para conseguir desempenhar o seu trabalho. Mães, por exemplo, que têm uma responsabilidade enorme, se esforçam ainda mais. Então, são mulheres que desempenham um trabalho com muita competência, mas, além disso, também é uma exigência que está vindo do mercado, dessas novas gerações. Então, as empresas que não se adequam mais a isso, as empresas que não atendem a essas exigências do mercado, elas também, de certa forma, são canceladas, né? E a gente está vendo isso cada vez mais acontecer. Então, é tudo junto e misturado, mas é um avanço ainda pequeno, né? Como a Thaís falou. O ESG que a Thaís tanto fala aqui, né? Não, e tem o último ponto que eu quero trazer aqui, que é sobre a liderança pública. Temos uma única governadora mulher eleita no Brasil em 2018. E olhando para trás, são 8 mulheres, apenas 8 mulheres assumiram a governança dos seus estados no Brasil. Algumas foram reeleitas, tiveram um mandato, voltaram um tempo depois, como a Rosiana Sarney e a Vilma, esqueci o sobrenome dela, acho Vilma Faria, do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que é Rio Grande do Norte, é Paraíba, agora me confundi, mas de qualquer forma, enfim, são 8 mulheres que assumiram o cargo de governadoras no Brasil. Então, a representatividade na política, ou seja, a política é quem nos representa, né? É quem lidera o debate, inclusive da política pública. Então, a gente não ter candidatas e olhar para o quadro de governadores e encontrar apenas uma mulher sentada lá, somos 27 estados. Exato. Fátima Bezerra, que é governadora do Rio Grande do Norte, que inclusive também se declarou homossexual, então é outra discrepância aí do ambiente que a gente está acostumado a ver, como Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, governador também assumindo que é homossexual, enfim, a gente vai vendo uma representatividade maior. As pessoas vão assumindo a sua história pessoal para poder contribuir com a construção da história, né, da sociedade. Necessidade de uma reparação histórica. Maravilhoso. Thaís Herédia, Priscila Quando me chamaram, eu falei, vou chegar brava, hein? Não vou comemorar, não. Extremamente necessário. Eu comemoro de leve. Quem acompanha nas redes sociais sabe, né? Eu gosto de cutucar ela, implicar ela. Obrigado, meninas. Obrigada.